Aleluia. Eclesiastes 7, o versículo 8, a palavra de Deus vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou repetir: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Podeis assentar, só isso. Melhor é o fim do que o começo. Melhor é o final. Isso é uma palavra muito interessante. É uma palavra que é muito usada hoje em dia pelos coaches. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Só que isso é uma verdade muito além do que aquilo que uma pessoa ela pode querer, talvez nos motivar a não desistir de algumas coisas. É uma verdade que vai muito mais além. É algo que traz esperança para o nosso coração. É algo que vai trazer para nós um ânimo. Porque na vida nós começamos muitas coisas. São muitas coisas que a gente começa. E há uma grande diferença entre você começar e terminar. Nem todos que começam alguma coisa, algum projeto, nem todos conseguem terminar. Tem gente que em determinadas coisas da vida começam de uma forma avassaladora, começa de uma forma animada, e aí, só que o meio, obrigado diácono, só que o meio do caminho, geralmente é no meio do caminho que as coisas apertam um pouquinho, que o cansaço vem, o desânimo vem. Falava com isso com o pessoal do louvor depois da EBD hoje. Depois da EBD hoje, a gente conversou sobre isso. Geralmente é no meio que às vezes o cansaço, a fadiga vem. E aí por conta disso, ou por conta das dificuldades, às vezes algumas coisas a gente não consegue chegar ao final. Não basta somente começar. Isso vale no âmbito geral da sua vida, até na sua vida com Deus. Não basta somente começar. É preciso também terminar o que começou. Não basta somente começar bem, mas é preciso terminar bem. Porque nem todo mundo que começa bem, termina bem. Mas eu creio, aleluia, que o seu final, ou de algum processo que você está passando, o final vai ser melhor do que o começo. A gente vai ver que esse processo de começar e terminar, a gente encontra na Bíblia e no próprio Deus. Gênesis capítulo de número 1, Deus criou o céu e a terra. Só que Gênesis capítulo de número 2, o texto vai dizer que Deus ele finaliza a criação, versículo 1 e 2. O texto vai dizer que Deus, a minha tradução vai dizer, a King James, e Deus terminou o trabalho que havia começado. Deus terminou o trabalho que havia começado. E sempre quando ele terminava o dia, ele dizia: e Deus viu que era bom. Aleluia, glória a Deus. E Deus viu que era bom. Deus começou, Deus terminou. Deus se utiliza desse processo, e está na Bíblia para nos ensinar a terminar o que começamos, e terminar bem o que começamos. E a gente vai ver no Novo Testamento, aleluia, Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 6. Paulo vai dizer para a igreja, para os crentes, para os cristãos em Filipos, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra em vocês, ele é fiel, aleluia, para completar até o dia de Cristo Jesus, aleluia. Paulo está dizendo, Paulo está encorajando, está dizendo para eles, aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que levantou vocês, aquele que resgatou vocês do império das trevas, ele está dia após dia aperfeiçoando, está te aperfeiçoando, está te moldando, está te capacitando, querido. Para quê? Para que você fique completo,
Para quê? Para que naquele grande dia você ouça o seu nome chamar: vinde benditos do meu Pai, aleluia. Aquele que começou a obra em você não vai deixar inacabado, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que ele começa, ele termina, e termina bem, e termina muito bem, muito bem. E não é só um exemplo, mas também é um desejo de Deus para a gente, que a gente termine bem, que não só comece bem, mas que termine bem, aleluia. Sabe o que é esse desejo? Quando Jesus vai falar sobre o preço do discipulado, Lucas capítulo 14, o exemplo que ele vai utilizar exatamente para falar sobre o preço do discipulado é o seguinte: ele vai utilizar o exemplo, aleluia, de alguém que antes de iniciar uma construção, o que ele vai fazer? Ele primeiro vai calcular o custo da obra. Sabe para que ele vai calcular? É para ver se ele tem a condição de terminar aquilo que ele vai começar. Há um desejo dos céus para a tua vida, há um desejo dos céus para a tua história. A Bíblia mesmo vai dizer, aleluia, que ele pode nos dar o fim que desejais, mas ele deseja que a gente chegue ao final. Porque quando Deus escreveu a tua história, não foi para que você parasse no meio do caminho, não foi para que a tua história parasse no meio do caminho, não. Quando ele planejou, quando ele te levantou, aleluia, aleluia, o desejo de Deus é: o meu filho precisa chegar ao final, ao final. E você vai chegar no final, querido. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que não vão parar no meio do caminho. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que não vão parar no meio do processo. Eu estou pregando para pessoas aqui que não vão morrer no meio do deserto, mas que vão chegar ao lugar que o Senhor já reservou para a sua vida, querido. Oh, se você crê nisso, já comece a glorificar o nome do Senhor, porque há uma expectativa dos céus ao teu respeito. O quê? De que o teu final seja melhor do que aquilo que você viveu no meio do caminho. Oh, querido, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não escreve projetos para dar errado. Deus não levantou ninguém para que ninguém desse errado. O que houve foram pessoas que escolheram mal, decidiram retroceder. Mas quando Deus levanta Abraão, era Abrão, veio lá de Ur, junto com a sua família. Mas chegou em determinado momento em que Deus o chama. Não foi para Abraão dar errado, foi para Abraão dar certo. Foi para que o seu final fosse melhor do que o início. Aleluia. Quando Deus levantou você, quando Deus levantou Pedro, quando Deus levantou Tiago, quando Jesus escolheu os 12, não foi para que eles terminassem de uma forma vergonhosa, não. Foi para que o final fosse melhor do que o começo. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão passando por situações complicadas, situações desanimadoras, e essa palavra é para a sua vida nessa noite. É uma palavra que você precisa guardar nas tábuas do teu coração. É algo que você precisa escrever num papel, coloca no lugar da tua casa onde você mais vai todo dia. Eu vou mais na geladeira porque eu gosto de comer. Bota na porta da geladeira: o meu final será melhor do que o começo. Porque todo dia que você acordar desanimado, você vai se lembrar desse versículo. Você vai dizer: não, o meu fim não é nesse problema, porque o meu final será melhor do que o começo. Quantos creem nisso nessa noite?